Bom, boa noite. Eu queria, antes de tudo, agradecer o convite da Flip, o convite do Manuel. É um prazer estar aqui com a Laura, com o Nicoleles, para trocar, e com vocês, para trocar umas ideias com vocês. Bom, eu lembro, sempre quando eu penso um pouco, discuto um pouco perto da ciência, eu lembro de um professor que eu tive na faculdade de medicina ainda, acho que no primeiro ano, uma aula de imunologia, e então a gente estava estudando casos de pacientes com quadros terminais, e eu perguntei para o professor assim, o nome dele era Lenzi, professor Lenzi, como é que é o fato do ser humano, de alguém que está morrendo, como ele se vê diante do fato que ele está indo em direção ao nada? E aí o professor falou assim para mim, o senhor está na aula errada, o senhor devia estar na aula de filosofia. Eu não escutei o que ele falou, levei algum tempo. No meio do caminho, resolvi estudar Freud, Lacan, psicanálise, para ver se salvava a medicina para mim, como profissão. Claro, deixando de ser médico, aquela saída clássica, né? Mas não é. E aí, na realidade, o Freud e o Lacan me levaram para a faculdade de filosofia. E aí eu fiz a carreira. Essa questão, eu digo pelo seguinte, porque a ideia do muito além do humano, essa expressão ela é muito ampla, e por isso mesmo, às vezes, o campo de significado dela é muito grande. A gente pode pensar que muito além do humano é, sei lá, quando eu morrer, eu vou virar luz, quando eu morrer, eu vou conseguir não ter mais corpo, e portanto ser eterno de alguma forma. Ou muito além do humano pode ser uma tentativa, de certa forma, material, de construir algo que seja além do humano. E essa questão também que eu contava para vocês, me lembra, eu vi recentemente o filme novo do Lars von Trier, Melancolia, né? E esse filme, que acho, não sei se todo mundo sabe, trata do fim do mundo, que o planeta Terra está na rota de colisão com um planeta chamado Melancolia, né? Então, é claro, o velho tema do fim do mundo, no sentido de que o que vai acontecer depois do fim do mundo, muitas religiões trabalham com essa ideia do fim do mundo como um momento de julgamento final da condição humana. E no filme, você tem duas personagens femininas principais, um masculino. E o masculino, assim como no Anticristo, o último filme, anterior a esse, do Lars von Trier, o personagem masculino, ele representa a posição, grosso modo, racional, científica. E, nesse caso desse Melancolia, as duas mulheres representam uma dimensão que encerra uma certa dúvida com relação ao conhecimento científico, racional, que o marido de uma delas representa. O debate é se Melancolia vai bater na Terra ou não, que percorre o filme, né? Melancolia passa por Mercúrio, não bate, passa por Vênus, não bate, e eu não vou contar o final para vocês. Mas você tem um debate dentro do filme que se dá entre o personagem masculino e a esposa, que ele é um homem muito rico e um homem que tem conhecimentos científicos, e ele estuda e acompanha todos os estudos que está ao alcance na época acerca da rota do planeta Melancolia. E ele garante para a esposa, no momento que ela está em profunda agonia, com a possível colisão, que a ciência tem absoluta segurança de que Melancolia não vai bater no planeta Terra. Ela fica bastante angustiada com essa história, e a sua irmã, que é uma personagem melancólica, né, que sofre de uma depressão profunda, ao longo do desenvolvimento da história, vai, na realidade, se revelando muito melhor adaptada à situação do que sua irmã, uma mãe super eficaz, super presente, e o seu marido. Ou seja, ela vai se adaptando melhor à situação de tensão que vai se instalando no decorrer da história. Ou seja, vai bater, não vai bater, como é que é? E no final das contas, quer dizer, a conversa, para além dos
cálculos científicos que fica entre os três personagens principais da história é: e se bater? Bate por alguma razão especial, no sentido de que depois a gente vai entender essa história toda, ou se bater, não tem nenhuma razão especial. Ou seja, o muito além do humano aí, dado o humano como o planeta Terra, não seria um encontro com alguma divindade, alguma coisa que explica tudo, mas simplesmente encontro com o tal do nada, com a poeira. É claro que a personagem melancólica da história é aquela que afirma: se bater, bate, sem nenhum motivo, o planeta Terra é cego, melancolia também é, e não tem nenhuma razão especial, porque, segundo ela, nós estamos sozinhos no universo e, portanto, não existe nada além do humano, a não ser o vazio para o qual o humano vai. Por que eu lembro dessa história? Eu lembro dessa história porque a fronteira entre ciência e religião, apesar de que às vezes parece que é distante, nunca foi. Né? Nunca foi porque, à medida que a ciência moderna ela aparece, primeiro, ela tem uma capacidade de resolver problemas que outros métodos de conhecimento não têm. Isso a gente já vê num filósofo como Francis Bacon, lá do século virado do 16 para o 17, quando ele monta o modelo de indução, né, da ciência, um dos modelos da ciência, e ele então escreve um livro chamado Nova Atlântida, onde ele imagina uma espécie de sociedade em que a ciência nascente resolveria uma série de problemas que a gente tem hoje. Então, quando eu digo que a ciência e a religião elas sempre se cruzam, é porque a ciência, a partir de um dado momento, ela acaba se transformando numa espécie de grande esperança do ser humano. Tá? Um pouco no sentido de, se Deus fracassou, o homem vai conseguir fazer, Deus como exemplo básico de estudo de religião. Se ele fracassou, a gente vai conseguir fazer pela ciência. E todo mundo sabe que a questão do conhecimento, desde a mitologia mais antiga, ela encerra, seja na versão bíblica do Adão e Eva, seja na versão do Prometeu, né, da história do fogo lá, que ele não devia ter dado para a gente, seja na história do Golem de Praga, na tradição judaica. Quer dizer, são uma série de referências um tanto míticas, mais ou menos, que falam de uma certa fronteira que o ser humano chega com o conhecimento, e é hoje em dia com o conhecimento científico, onde ele pode atravessar essa fronteira e, à medida que vai resolvendo problemas, vai criando outros problemas. E, é claro, as almas um pouco mais assustadas podem ter medo disso. Assim como dizia o professor Nicoleles, tem gente que tem medo de voar de avião até hoje. Para uma pessoa que tem medo de voar de avião, pouco adianta você dizer para ela que o avião é estatisticamente o melhor meio de transporte que tem menos acidente. Porque quando ele bate, morre todo mundo. Né? E a pessoa que tem medo de avião, ela tem medo exatamente desse fator em que o avião é ao mesmo tempo um representante da mais absoluta técnica, materializado na altitude que ele atinge, na velocidade que ele percorre, e ao mesmo tempo ele é o representante mais objetivo que a gente tem do que significa virar vítima da própria capacidade técnica. É por isso que o avião normalmente representa sempre essa certa híbris, né, que é um conceito trágico da mitologia grega, essa certa híbris que marca a experiência do conhecimento humano, que ao mesmo tempo ela encerra um sonho para além das possibilidades de quem tem fé nos deuses, né? Ela carrega dentro de si a possibilidade do ser humano realizar os sonhos, e ao mesmo tempo ela carrega dentro de si o medo que muitas vezes a gente tem do que significa esse avanço científico. As relações entre ciência e religião também aparecem na experiência que nós, seres humanos, temos normalmente, quando a gente consegue atingir algum tipo de grande quebra de conhecimento e a gente tem um sentimento assim de que nós fomos ali onde nenhum homem jamais chegou. Então, nesse sentido, é como se a gente se elevasse a uns 2 metros de altura, né, em relação ao resto da humanidade, de épocas passadas, eu quero dizer, e que ali a gente conseguiu dar um salto mais alto do que todo mundo deu no passado. E é esse conceito de híbris, que a gente traduz normalmente por desmedida, né, fala exatamente do que marca o ser humano.
O ser humano é um animal, ou, para quem acreditar mais do que um animal, que é atravessado por uma espécie de ir sempre além do que é ele ou do limite dele. A experiência moderna é basicamente, ela é significada constantemente como a ideia de que ninguém mais coloca limite para nós, a não ser nós mesmos. Né? Então a ideia de desmedida não teria nenhuma condenação divina. A ciência também tem relação com a religião, num certo sentido em que o filósofo Nietzsche, né, lá do século XIX alemão, ele costumava dizer que depois que os cristãos perdem a fé, que ele chamava em alguns momentos de niilismo, né, um certo tipo de niilismo, ou niilismo cristão, ele dizia que no futuro a próxima parada desse niilismo cristão ia ser uma fé na ciência. De novo, as duas se reúnem. Quer dizer, o niilismo para o Nietzsche nesse sentido, aquele tipo de pessoa que não consegue mais ter fé em Deus, ou sei lá, o que for, e fica com medo da vida não ter sentido por conta disso. Não ter limite, né, nenhum limite moral, sei lá. E aí, o Nietzsche apostava na ideia de que a ciência poderia vir a ser essa nova esperança do ser humano, né? Essa nova expectativa de que, se a religião não deu sentido para a vida, a ciência dará sentido para a vida. Em que medida a ciência daria sentido para a vida? Na medida que a ciência melhoraria as condições materiais da vida. E aí, de novo, há uma relação entre ciência e religião muito forte, e aí eu vou andar um pouco para trás para colocar ela na história da filosofia, que é a seguinte. Todo mundo conhece um carinha chamado, um filósofo importante chamado Platão. Né? Platão, filósofo grego, escreveu um dos livros mais importantes de política da história, que é um livro chamado República, né? Na sua versão latina, como a gente fala, República. Esse livro a gente conhece, é uma utopia. Utopia apesar de que o termo é posterior, utopia é a ideia de que a gente vai construir um mundo, um lugar que não existe, e que esse lugar vai ser de alguma forma melhor do que o lugar que existe aqui. Portanto, muito além do humano, que será melhor do que o humano aqui. Esse lugar pode ser tanto no sentido geográfico, sei lá, se você imagina uma terra maravilhosa, um tipo de paraíso para frente, ou ele poderá ser um lugar simbólico. Eu quero dizer, a utopia não é um lugar, mas é um modo de vida diferente que a gente vai conseguir realizar. Essa ideia de utopia, ela é profunda dentro de nós. Ela sempre foi, antes de ser definida mesmo, por uma razão muito simples. A vida humana é um escândalo. Você não sabe de onde veio, você não sabe para onde vai, você sofre, você sente dor, você perde as pessoas que você ama, você não pode confiar em si mesmo. Pelo menos essa é uma coisa que eu acredito profundamente, quer dizer, tem um escritor inglês, jornalista, ensaísta, chamado Chesterton, que ele dizia que na realidade não existe nenhum problema em você ser ateu. O cuidado que você tem quando fica ateu é para você não desenvolver outras formas de crenças. E ele dizia, história, ciência, sociedade, política, e eu costumo agregar em mim mesmo. Né? Eu digo isso na velha tradição da filosofia, seja filosofia francesa, agora especificamente, seja de um filósofo chamado Montaigne, lá do 16, ou de um filósofo que eu gosto muito chamado Pascal, do 17, que é uma certa consciência de que o ser humano, ele não é linear, ele não é plenamente previsível, o que não significa que ele não tem que combater o sofrimento. Não significa que você tem que ir em busca do sofrimento, ele te encontra. A história do ser humano é tentar escapar do sofrimento. Né? Porque a vida é um escândalo mesmo nesse sentido. E é por isso que a ideia de utopia, ela deita raízes tão profundas em nós. Seja essa utopia de Jesus, como alguns acham, seja essa utopia da construção de um mundo melhor, seja lá de que forma for. Então, o Platão, nesse livro República, ele monta uma espécie de sociedade ideal. Essa sociedade ideal
carrega um tipo do que a gente chamaria hoje em dia uma espécie de engenharia político-social. Essa engenharia implica em mudança de modelo familiar, implica no sistema de educação para produzir aqueles que são mais inteligentes e capazes e tal. Passar rápido por aí que não é essa a minha questão. E essa engenharia, a gente sabe, na história da política, ela é bastante matriz dos movimentos totalitários que aconteceram principalmente no século XX, mas que deita raízes no final do século XVIII. Né? Movimentos totalitários de política, sejam eles o fascismo, os regimes comunistas, que na realidade fascismo e comunismo são meio que chifres da mesma cabra, de certa forma, mas que são regimes totalitários no sentido de que um certo grupo de pessoas acham que encontraram politicamente e socialmente a solução para o ser humano. Então aí o muito além do humano seria um humano que nós vamos construir político e socialmente. Né? Isso não significa que a gente não deve ter uma preocupação político-social na sociedade, porque a vida é um escândalo. Esse é o meu axioma. Né? A vida é um escândalo, dá errado no final sempre, pouco importa o que você fizer. Então, tudo que a gente puder fazer para evitar isso, de alguma... Tudo não, mas de alguma... Aí vem o problema. É importante que a gente consiga fazer, seja no sentido médico, político, social, seja lá como for. Mas nesse movimento, no caso da engenharia político-social, a gente experimentou, ao longo do século XX, uma série de experiências nas quais esses políticos, líderes políticos totalitários, utópicos, sempre tinham uma imagem de um ser humano perfeito na cabeça, que tinha que ser construído, e para isso o que o século XX mostrou é que você tinha que matar todo mundo que existia naquele lugar para um dia ser produzido aquele ser humano que eles tinham na cabeça. A gente viu que esse experimento político-social foi problemático. E aí, em 99, se não me engano, 99, um filósofo alemão muito importante no cenário atual, chamado Peter Sloterdijk, escreveu um texto que ele chamava de Parque Humano, né? Foi traduzido no Brasil, gerou uma polêmica enorme no mundo na época. Uma série de intelectuais, uma série atacou ele, outra série defendeu ele. Eu estava no grupo que defendeu o Sloterdijk, aqui no Brasil, na mídia. Esse texto dele sobre o Parque Humano, a tese dele, grosso modo, era a seguinte, que as engenharias político-sociais que foram tentadas a partir lá da raiz platônica, né, de você fazer o mundo novo a partir da política e da sociedade, elas deram com os burros na água, seja na utopia fascista, que a gente tem a tendência a esquecer que os fascistas e os nazistas tinham uma imagem de mundo perfeito, né? Como a gente está fora, a gente tem uma tendência a esquecer disso. Seja nas utopias marxistas. Mas o Sloterdijk dizia o seguinte, porém, o projeto utópico do Platão, de um lado dele, está dando certo, dizia o Sloterdijk. E qual seria o lado do projeto do Platão que estaria dando certo, segundo ele, né? O Sloterdijk? É o seguinte, o Platão, dentro da sua república lá, a gente sabe que uma das coisas que o Platão faz é imaginar um tipo de reprodução humana em que ele selecionava ele não, né? A ideia que ele tem lá do governo da República. Selecionaria as melhores mulheres, no sentido de mais bonitas, mais saudáveis, mais fortes. E elas cruzariam, né? Elas reproduziriam, com os homens, por sua vez, mais jovens, mais fortes, mais bonitos, mais inteligentes e tal. E o resultado desse movimento seria, então, o que para o Platão significava uma geração dos melhores. A gente traduz normalmente em português essa expressão, geração dos melhores, com a expressão eugenia. Né? A expressão eugenia, ela caiu em desgraça por conta do uso durante o período nazista, mas essa desgraça que aconteceu com ela acabou atrapalhando o nosso entendimento do que significa esse negócio. Foi por isso que acusaram o Sloterdijk de nazista na época. Na realidade, a acusação que foi feita a ele foi de que ele retomava
a ideia de eugenia em solo alemão e que era um escândalo. Por quê? Qualquer um poderia falar isso, mas alguém alemão não poderia falar por conta da história da Alemanha. Mas o Sloterdijk não estava fazendo nenhuma defesa da eugenia no texto, né? Ele estava colocando a seguinte questão. O projeto de eugenia faz parte da utopia ocidental. O projeto de construir pessoas melhores, com mais saúde, mais bonitas, mais inteligentes, não perfeitas, porque não existe isso, mas pessoas que de alguma forma ultrapassassem, portanto, fosse além do humano, né? Que ultrapassassem os limites da dor, do sofrimento, da agonia. E veja, aqui está a inflexão problemática. Porque quando a gente debate uma questão complicada como essa, como normalmente às vezes acontece num debate mais amplo, numa chave em que você estaria tipo, pondo de um lado bem e do outro lado mal, você perde as nuances. O que eu quero dizer com isso? É claro que é natural do ser humano buscar superar o sofrimento. Só um louco não faz isso. Mas o que é tão claro quanto isso é uma certa sombra que paira e que pode sim acontecer e pode ser gerada pelo próprio movimento de superação das agonias humanas. Então, não significa... Por isso que a coisa é trágica no sentido grego, né? Não significa que a gente não tem que ir além do humano para resolver os problemas da condição humana. Mas, ao mesmo tempo, o movimento de ir além do humano para resolver os problemas do ser humano é um movimento que, por sua vez só, também cria uma série de problemas. Não significa que você deve parar. Significa que a gente deve sempre lembrar que nós somos cada vez mais uma espécie de, sei lá, nave espacial viajando numa velocidade infinita da luz, desembestada em direção ao vazio do universo. Né? Isso que significa isso. E não que a gente deve parar, né? Mas sim que o movimento de além do humano é um movimento que sempre deve acender uma luz para a gente refletir o que ele significa. Eu, pessoalmente, acho que é uma das reflexões mais interessantes que existe. Então, encerrando, né? Portanto, a posição que foi levantada por esse filósofo alemão, que me parece tão interessante, é de que, ao contrário do que normalmente se pensa, o projeto eugênico, ele é ocidental. Ele está na própria matriz da ciência. A ciência tem, daí, como é interessante toda essa reflexão mitológica, né? A gente já ultrapassou a fase em que mito significava bobagem, né? Você não precisa acreditar em mito para saber que o mito significa, na realidade, verdades da condição humana que são atávicas, transhistóricas, né? E não necessariamente que aconteceu aquilo numa segunda-feira à tarde, sei lá. Então, é interessante como o ser humano anda, mata Deus e continua sendo uma consciência mítica. Continua operando dentro da estrutura do ir além do humano, e no movimento que ele vai além do humano, isso gera, se ele refletir bem, a consciência de que ele está começando a atingir uma altitude muito alta e que os resultados disso pode ser uma série de, além de resultados bons, problemas. E o traço eugênico que caracteriza a matriz científica, né, já presente, como eu falava, em gente como Bacon e outros, quer dizer, essa ideia de que deu errado a utopia político-social, pelo menos até agora. Para alguns ainda não deu errado, ainda tem gente tentando, sei lá, na Venezuela, seja lá onde for. Mas assim, né? Então assim, deu errado o projeto político-social, mas o projeto utópico político-social, mas o projeto utópico, eugênico, que na República do Platão é elementar, é só pegar quem é saudável, assim e tal, e cruzar, esse está dando certo. Ele está dando certo na medida... Dando certo, eu quero dizer, está se realizando. Isso que eu quero dizer, dando certo. Ele está conseguindo avançar numa série de questões que a gente não tinha resolução, não tinha solução, e agora está tendo. E nesse movimento, a gente precisa, essa era toda a questão, estar atento de que a eugenia não é alguma coisa de um bando de alemães malucos lá da época. A eugenia está inscrita no projeto científico e filosófico, não só científico, mas antes de tudo filosófico, no projeto filosófico moderno. Somos todos nós eugenistas de uma forma ou outra. Todos nós queremos construir
um humano que sofra menos e que de alguma forma vá paulatinamente se libertando dos limites da dor e do sofrimento. E aí eu encerro contando, posso falar um minuto mais? Não posso. Então você vai me perguntar e eu falo. Tudo bem, obrigado. Você falava das crenças, das violências, a Laura, e também o que o Nicoleles disse sobre a religião, já se matou muito em nome de Deus, né? Eu, pessoalmente, tenho uma hipótese de que a gente mata porque gosta. Quer dizer, os seres humanos gostam de matar, talvez um sentido darwiniano de sobrevivência e tal, e, portanto, a gente mata pelas religiões, pelas crenças, seja elas quais forem. Quer dizer, se a gente está acostumado a ter crença, então a gente se movimenta pela crença mesmo. Mesmo que a gente troque a narrativa religiosa por uma narrativa científica, a nossa relação com a crença continua sendo a mesma. Uma espécie de atavismo, sei lá, material quase, no sentido de neuronal, assim, quase material. Então, nesse sentido, a gente mata por causa da religião, e a gente matou em nome também da eugenia no nazismo, a gente matou em nome da ciência política, da ciência da história, isso que eu quero dizer. Eu acho que o ser humano mata porque ele gosta, né? Agora, o que a Laura dizia que eu teria sido um tanto mais cético e pessimista em relação ao Nicoleles, de fato, às vezes a minha discussão ela vai ficando tão marcada no debate com o otimismo, que eu tenho uma amiga que diz para mim que um dia desses eu só vou conseguir sair à noite. Né? Eu vou começar a desenvolver uns dentes compridos aqui, no sentido de virar um vampiro, né? Nessa coisa social. Não, mas é porque, na realidade, assim, e aí eu encerro a minha resposta, que é contínuo com o que eu estava falando, né? Assim, é porque, na realidade, eu sempre temo um pouco a ideia do muito além do humano. Eu temo não por razões religiosas, assim, absolutamente não importante para mim. Não é questão religiosa de forma nenhuma. Filosoficamente, para mim, sou absolutamente ateu, filosoficamente. No sentido de que o pensamento, quando opera para compreender o mundo, assim, tentar compreender o mundo partindo do pressuposto de Deus, para mim é tão abstrato quanto partir do pressuposto de que o ser humano sabe exatamente o que ele está fazendo. Eu acho que as duas coisas não são seguras. A gente não sabe exatamente o que está fazendo, e tampouco a gente pode afirmar com certeza a existência de Deus. Eu digo isso pelo seguinte, porque eu sempre acho que o que caracteriza o ser humano, o que o torna humano, é exatamente o sofrimento que ele tem. Tá? E por isso que eu batia na tecla da questão da eugenia. Me parece que é importante a gente ter consciência de que a ideia de transformação do humano, cada vez humano que funcione melhor, é uma ideia eugênica e, nesse sentido, ela carrega em si riscos de monstros. Isso não significa medo da ciência, de forma nenhuma. Significa simplesmente que os cérebros, tá? Usando como metáfora para mim, para ele não, mas para mim é uma metáfora. Os cérebros para mim, nesse sentido, eles podem ser enormes máquinas de produção de uma certeza monstruosa. E daí eu desconfio dos cérebros, dado em si. Tá? No sentido de que, se eu confio demais no cérebro, e o cérebro é uma máquina que de repente opera em cima de crenças de algum tipo, ou de hábitos, sei lá, eu também devo duvidar dos cérebros, e nas produções que os cérebros fazem, tanto de almas quanto de cérebros. E aí eu me lembro de uma história com essa coisa de perfeição aí, eu lembro de um conto do Dostoiévski muito bom, chamado Sonho do Homem Ridículo, tardio na obra do Dostoiévski, que é a história de um sujeito que acha o mundo uma porcaria e se acha muito importante, que é aquele pecado do pessimista que se acha ótimo e o mundo lixo, né? E ele resolve se matar. O mundo não vale nada, eu saquei, vou me matar. Na hora que ele está indo se matar, um dia ele disse, estou dando uma versão curtíssima, né? No dia que ele resolve se matar, ele vê uma estrela linda, uma menina puxa ele, pede a ele que vá ajudar a mãe, sei lá, alguma coisa assim que está doente. Ele empurra a menina, porque ele tem uma coisa super importante, que é se matar e resolver esse problema. E aí, quando ele chega em casa, ele pega o revólver, aponta para o coração e dorme. E aí ele sonha que ele foi levado, então, a esse planeta lá, essa coisa lá,
e que ele logo, logo descobre que lá é o paraíso, um outro paraíso que deu certo. E nesse outro paraíso as pessoas são tão felizes, tão além do humano, elas resolveram tantos os problemas humanos, que elas nem falam mais. Elas têm uma comunicação direta com as árvores, elas vivem numa espécie assim de consciência cósmica. E ele começa a ficar meio entediado, meio incomodado, ele não sabe por quê, o cara. E ele fica tentando falar com os caras. E não consegue. Sabe aquele tipo de pessoa que está tão bem, tão feliz, que você fala com ela ri? Sabe? Sei lá, eu tenho nas minhas aulas de filosofia na FAP especificamente, alguns alunos traduzem isso pela ideia de algumas religiões. Sabe, essas pessoas são tão religiosas, você fala com ela, parece um doce demais. Você fala para ela, não, o mundo vai acabar. E ela diz, que ótimo, deve ser para o bem. Sabe essa coisa, está sempre rindo, né? Então, assim, claro, estou falando de uma religião, uma religiosidade que, do meu ponto de vista, me parece um pouco infantil. Aí, bom, ele insiste, enche o saco da população, né? E aí consegue que alguém fale com ele. Porque ninguém falava, porque era pleno, né? De felicidade. E aí ele começa a falar, e vem outro, começa a falar junto, aí todo mundo começa a falar, e aí eles começam a rolar uma tensão entre eles, porque todo mundo quer falar ao mesmo tempo. Sabe essa coisa de assembleia democrática? Todo mundo quer falar ao mesmo tempo. E aí eles começam a brigar, e aí ele começa a querer parar a briga, tipo assim, sabe? Parar a discussão. E aí ele começa a se sentir melhor, porque ele começa a se preocupar com as pessoas. Ele começa a se preocupar com as pessoas, e aí vira aquele rolo, né? Começa aquele rolo, aquela briga, e ele acorda. Ele acorda, resolve não se matar e procurar a menina que ele tinha empurrado. Por quê? Ele explica por quê. Porque na realidade ele descobre que ele tinha sido a serpente daquele paraíso. Ele que tinha detonado o paraíso. Assim como ele percebe que a possibilidade de amar nele está diretamente associada à percepção do sofrimento. De novo, não é um culto ao sofrimento. Isso é papo, né? Não é isso que o Dostoiévski a gente está falando, né? Então, assim, não é isso. Toda vez que você acha que o Dostoiévski está errado, é você que está errado, nunca o Dostoiévski. Né? Então, assim, é um clássico, né? Então, assim, e aí ele descobre que o amor dele, amar está associado à ideia de sofrimento, e ele tem uma grande sacada, né? Quer dizer, é na realidade o reconhecimento de que ele foi a serpente de lá, é que liberta ele da depressão, que é um pouco o que eu fazia referência no filme do Lars von Trier. Quer dizer, no momento chave, é a personagem melancólica, né? No momento do debate, da angústia todo ali, é a personagem melancólica que de alguma forma está enxergando alguma coisa que o seu cunhado não enxergava naquela angústia. Então, assim, Laura, eu acho que as crenças, elas são espalhadas por toda a experiência da vida. Mesmo que seja uma crença que a gente acha que é melhor do que as outras crenças. Né? E as crenças são o motor. Por isso que um certo ceticismo, o ceticismo poderoso, na realidade, na filosofia, não é um ceticismo que briga com a religião. Para o ceticismo, brigar com a religião é chutar bêbado na ladeira. A briga do ceticismo interessante é com a ciência e com a razão, não é com a religião. Visto isso do ponto de vista dos estudos de religião, né? Essa coisa do pós-humano, transhumanismo, ela tem, no mundo da religião, ela tem adquirido uma certa força. Porque você sabe, religião é normalmente o tipo de crença que você não tem experimentação. Uma pessoa, quando tem fé em algum tipo de coisa, se ela tiver uma fé muito acirrada, você pode oferecer uma série de argumentos, ela não muda. Então, assim, as pessoas que têm simpatia por esse tipo, do ponto de vista do fenômeno religioso, isso se encaixa no argumento para eles do tipo assim, a gente não sabe hoje, mas um dia a gente vai saber. Sabe essa coisa? Quer dizer, então, como a gente não sabe hoje, um dia a gente vai saber, então um dia a gente vai ser capaz de fazer isso. E, na realidade, esse tipo de pós-humano é um dos tipos de eugenias viajantes, né, assim, completamente delirantes,
mais atraentes para um certo número de pessoas. No sentido de que... porque na prática isso se desdobra no seguinte. Se eu descobrir um remédio legal, tudo bem. Entende? Assim, um tipo do pós-humano no varejo é assim, para quem adere isso como fé, eu quero dizer. Tudo bem, no plano macro um dia a gente vai saber isso que o Nicoleles disse que a gente não sabe. E aí, portanto, lá na frente a gente vai conseguir. No plano micro do varejo, eles acreditam no seguinte, o que é uma gotinha do pós-humano? Esses psicanalistas aí ficam falando que não adianta inventar remédio que vai deixar a gente super legal, porque a psicanalista gosta de sofrimento, né? Mas não, um dia a gente vai inventar um remédio, sim, que vai deixar você feliz o dia todo e não vai deixar você broxa. Né? Você vai ficar feliz, mas não vai ficar broxa, nem vai ficar frígida, coisa nenhuma. Né? Vai ser uma felicidade bioquímica, sei lá, no sentido do senso comum, absolutamente verdadeira. E aí o pós-humano, ele aparece nesse nível meio do varejo pequenininho aí, né? Micro, não no macro lá, que é um delírio, né? Mas esse nível pequeno, que na realidade descreve um tipo de, me parece, de enganar a si mesmo, no sentido assim como se fala de tapar a falta. O ser humano é ser humano porque tem falta, que dá errado. Na realidade é isso que eu penso. Né? Ele dá errado. E o que mantém ele humano é exatamente o fato que ele dá errado. Eu não tenho nenhuma certeza que o que humaniza o ser humano é o fracasso. Nenhuma. Para mim isso é absolutamente forte. Quer dizer, o que humaniza o ser humano é o fracasso. Quer dizer, então, por isso que o pós-humano não existe cá em cima, mas no pequenininho, banal, assim, tipo numa segunda-feira super deprê, essa crença de que um dia vão inventar um remédio para mim, que eu não vou ter mais angústia, porque no fundo tenho baixa autoestima. Entendeu? Então, nesse sentido, vai funcionando. Primeiro, eu acho que essa história do medo do nada, ela pode aparecer às vezes, não é no sentido só abstrato, né? Vou morrer, vou virar nada, mas aparecer no sentido que o cineasta sueco Bergman disse certa feita numa entrevista, que o medo do nada era um dos demônios dele. Mas que nada? O nada da criatividade, o nada da vontade, o nada da energia, o nada da capacidade de enfrentar o dia a dia, né? Então nada não é só abstrato. E aí o niilismo também é isso. O niilismo não é só uma questão de você ficar, Deus não existe, como dizia Dostoiévski, então tudo é permitido, né? O nada não é uma abstração. Tampouco quando você está com um tumor, que você vai morrer daqui a 6 meses, e aí o médico diz o porquê você vai morrer por causa do tumor e não te dá uma resposta para a tua angústia. O nada é uma experiência profundamente humana. A gente está aqui talvez por acaso, não sabe o que está aqui, não sabe para onde vai, esse é o nada. Então nada não é abstrato. E o niilismo, que se fala em filosofia, decorre daí. Quer dizer, então a vida não tem sentido, a moral não tem fundamento, porque a ideia basicamente é o seguinte, se é o ser humano que inventa os valores, a gente inventa os valores do jeito que quiser. Basta repetir umas frases 100 vezes na televisão, todo mundo começa a acreditar num monte de coisa. E aí é claro que eu acho que as minhas frases são melhores do que as outras. E aí eu vou repetir as frases que eu acho que todo mundo tem que seguir. Essa é a experiência do século XX. Né? Então, assim, o niilismo é um pouco isso. A pergunta é se a ciência, como instrumento de ultrapassagem dos limites humanos, resolveria o problema do niilismo? É essa a pergunta? É essa a questão. Então eu estou indo no caminho certo. Né? Então, assim, olha, acho que não. Né? Ela pode servir como alento, talvez principalmente para quem não trabalha no dia a dia com a ciência. Eu tenho uma amiga minha que trabalha em Tel Aviv em microbiologia, biologia celular, engenharia genética. Ela faz vírus todo dia, como ela disse. E ela fala, olha, quem não trabalha no dia a dia com a ciência acaba viajando, achando que a gente está fazendo coisa que não faz. Mas a gente está criando vírus, sim, ela fala. Eu falo isso todo dia. Mas tem gente por aí que fica escrevendo uns livros, gente que não entende nada de ciência e fica viajando na maionese. Mas assim, então eu acho que para algumas pessoas que talvez não entendam do que a ciência faz, talvez resolva o niilismo. No sentido de que, não, hoje está ruim, mas amanhã eu vou ter um corpo que dura 150 anos, com fisiologia de 20,
E com cabeça de 20, é claro que você vai ter um retardado mental. Mas essa ideia de que a gente quer ser feliz o tempo inteiro, jovem o tempo inteiro. Então, assim, então, nesse nível talvez um pouco elementar, resolva. Talvez resolva também no sentido do tesão que a pessoa que trabalha com ciência tem. Porque na realidade a gente sabe, sentido para a vida é que nem amor. Não é você que escolhe. É uma espécie de maldição. Tem gente que tem gente que não tem. Tem gente que tem no que faz. Tem gente que tem não fazendo nada, sei lá, sabe? Não é como desodorante, eu gosto dessa cor, eu gosto desse cheiro, não. Se fosse assim, as pessoas não se apaixonavam pelas pessoas erradas quase sempre. Né? E sentido da vida é uma coisa meio assim, eu acho. Então, assim, se você tem um super tesão pelo seu trabalho, aí no caso a ciência e a ultrapassagem dos limites, aí pode resolver ter um problema, digamos privado do niilismo. Porque niilismo, basicamente, filosofia é angústia com relação à falta de sentido de tudo, né? E, portanto, da moral. Pode resolver, quer dizer, eu descobri uma coisa que me dá tesão, eu trabalho com isso, de repente eu trabalho com ciência especificamente, e isso resolve o meu niilismo psicológico, talvez. Mas, por outro lado, talvez não, porque a gente sabe que mesmo aquilo que a gente ama apaixonadamente, às vezes é nosso sintoma. Está no lugar de alguma outra coisa. Na realidade, a gente sublimou legal, foi criativo. Talvez seja a única forma de saúde mental possível. Né? Mas eu acho que, no final das contas, não, Laura. Ou para quem perguntou. Acho que não. Acho que a experiência da ciência, na sua agressividade técnica mais radical, inclusive na criação de soluções, pode produzir um tipo de niilismo, na realidade, muito mais profundo. Que é o niilismo de que, no final das contas, tudo está na nossa mão, tudo é a gente que tem que fazer, e o ser humano é sempre um bicho com o qual a gente deve desconfiar, do qual a gente deve... Isso não significa que eu trabalho na educação, eu adoro dar aula. Quando eu entro na sala de aula com os alunos, eu esqueço do tempo, está o meu sintoma lá. Esqueço do tempo, né? Adoro. Então não é que eu estou dizendo que a educação não funciona. O que eu quero dizer é que, de qualquer jeito, a ideia de que o conhecimento científico e a técnica ou a tecnologia para ultrapassar o sofrimento humano, os limites humanos, vai resolver o niilismo, não. Parece que ele pode produzir um niilismo mais profundo, que é a consciência de que o destino do ser humano está na mão do ser humano. E isso significa concretude. Por exemplo, se algum dia alguém inventar uma forma de corpo biológico fabricado por alguém para deixar o ser humano super bem, sempre vai haver o problema que é quem vai fabricar, quem vai ser o dono desse corpo biológico, quanto ele vai custar, e de repente um dia você vai ter um corpo biológico que é equivalente a uma bolsa Prada e um corpo biológico equivalente a uma calça da C&A. Ou então você vai ter algum governo que vai decidir o que ele vai querer construir com o corpo biológico para todo mundo. E vai ser totalitarismo do mesmo jeito. Então, acho que não. O niilismo não tem cura por aí. Talvez não tenha cura nenhuma. Isso,